ação divina, mas uma visão mais holística, trazendo para todos nós o entendimento de maneira simples, como Jesus nos ensinou. Então nós vamos ver a formação dos mundos, como ocorreu, de que maneira. Lógico que nós vamos perceber que Allan Kardec traz para todos nós a condição intrínseca de podermos compreender a beleza de entendermos esse aspecto que é o aspecto do Evangelho. Porque Jesus, muita coisa que ele nos ensinou, lógico que não foi divulgado pelo cristianismo. O cristianismo, até um certo momento, seguia os pergaminhos que foram escritos pelos evangelistas. Por isso que nós vemos hoje que dos 4 evangelistas, apenas 2 acompanharam Jesus, que foi Mateus e João. Nós tivemos 2 evangelistas que não acompanharam Jesus, mas que foram seguidor de Paulo. Quando Paulo conheceu Jesus à porta de Damasco, logicamente Paulo, nós vamos ver isso na história, começou a criar muitos seguidores. Entre eles, 2 que se destacaram. O médico Lucano, que nós chamamos do evangelista Lucas, e o outro Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé, que era um grande e fiel seguidor de Jesus. Então nós percebemos que depois disso, dos pergaminhos, quando se constituiu a igreja cristã, os interesses foram modificando os textos. Então hoje Kardec traz para nós, de uma maneira mais soberana, esse aspecto, que é o aspecto do entendimento. Então nós vamos ver o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Aqui talvez nós poderíamos dar um exemplo clássico do 2º livro de Chico Xavier, chamado Cartas de uma Morta. Foi um livro escrito pela sua mãe, Maria João de Deus, que conta que no intervalo que ela teve que ficar afastado do seu filho, ela foi convidada por espíritos superiores para fazer uma visita em vários planetas que estão na mesma linha do nosso planeta. E ela começa a descrever os planetas, como eles são, qual é o tipo de habitantes que tem. Na questão 107, nós vamos encontrar uma mensagem intitulada Um planeta gerido por 3 sóis. É interessante nós notarmos que esse planeta, ele não era conhecido. E até mesmo essa obra não foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, porque entendia que esse planeta não existia. Porque a tecnologia na época, os equipamentos, não conseguia captar esse planeta da maneira com que ela descreve. Esse livro foi publicado pela LAC, não foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, que naquela altura publicava todos os livros de Chico Xavier. Nós vamos encontrar, 70 anos depois, 2 cientistas que recebem o Prêmio Nobel da Ciência da Astronomia, provando um novo planeta pelos equipamentos mais modernos, e que esse planeta
eles chamavam de planeta X, outros chamavam de planeta L, e Chico Xavier chamava de planeta Chupão. É interessante nós notarmos que o título que os cientistas deram é um planeta gerido por 3 sóis. Se Chico Xavier escreveu esse livro em 1935, nós então podemos dizer que essa descoberta foi em 2005. Assim, então, se fez 70 anos para que a ciência pudesse compreender uma revelação que Chico Xavier havia trazido para todos nós. Por que nós estamos contando essa história? Nós estamos contando essa história porque exatamente o capítulo que nós vamos estudar hoje é: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Eu fico imaginando, aqui está, voltando um pouquinho no túnel do tempo, nós ficamos imaginando quanto Allan Kardec sofreu com essa obra. Porque nós temos muito aquele hábito de falar aquilo que nós vemos, mas somos inábil em falar aquilo que nós não vemos. Então aqui, naquele momento que Kardec estava trazendo essa obra, isso aqui era algo desconhecido. Falar, por exemplo, de mundos que nós não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que preenchem. Então nós vamos ver um pouquinho, em capítulos anteriores nós falamos um pouquinho do princípio vital, nós falamos um pouquinho do princípio do fluido elétrico, nós falamos um pouquinho daquilo que constitui as condições da matéria que não é vista pelos nossos olhos. Então, dando continuidade, não é, naquele fluido universal que Allan Kardec fala, nós vamos então entender melhor o capítulo de hoje, que nós vamos falar da formação dos mundos. Na questão 37, Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Vamos relembrar que Kardec era um espírito que não foi um espírito comum. Allan Kardec foi um espírito especial, como Chico Xavier, como Gandhi, como irmã Teresa de Calcutá. Foram espíritos que foram convidados por Jesus. Espíritos que com certeza muitos deles já nem habitavam mais o nosso planeta. Para cooperar com esse momento transitório da Terra, para a implantação da terceira revelação. E notamos que de 3 nomes que nós citamos, 3 religiões diferentes. Um pelo Espiritismo, o outro pelo catolicismo, e o outro que seguia, na Índia, uma condição específica de uma religião milenar também. Então aqui nós podemos perceber que Deus escreve a sua mensagem, e isso nos prova que não existe uma religião, mesmo porque há um equívoco quando muitas pessoas dizem que Jesus criou a religião católica. Não é verdade. Jesus não criou absolutamente nada. Jesus veio trazer elementos para uma concepção de uma religião. Mas não foi ele que criou. Foi o homem que a criou. E por isso que o homem a deturpou.
Resposta: ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. Veja, tanto a pergunta quanto a concepção nos faz uma grande reflexão para os nossos corações. Então, qual é a pergunta? A pergunta é: o universo foi criado por Deus ou ele já existia? E olha a resposta: ele não pode ter sido feito por si mesmo, porque se fosse, seria casualidade. E o próprio Jesus nos afirmou que na lei divina, nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai, que estás nos céus. Então nós percebemos aqui que essa resposta define claramente: Deus, na sua essência, é o Criador de tudo. Por isso que nós chamamos Deus de infinito. Se Deus é infinito, nós que somos filhos de Deus, o que somos? Somos finito. O que é um infinito? Não tem começo e não tem fim. O que é finito? Teve um começo, mas não terá um fim. Olha que coisa interessante. Quando nós passamos a analisar de uma definição simples, porque ainda não temos entendimento, para nos aproximar de maneira mais categórica toda a grandeza desse ensinamento. Pela nossa pequenez intelectual. Numa das obras de André Luiz, um dos benfeitores de nosso lar, um dos ministros diz: nós ainda estamos mais para um verme rastejante do que um ser inteligente. Como é que nós queremos entender Deus? Interessante é que a gente ouve, por exemplo, os evangelhos, até com muita convicção, dizendo: Deus me disse isso. É verdade que alguém disse isso a ele, mas não poderia ter sido Deus. Porque se os homens na terra não tiveram ainda condições de ver Jesus, eu me lembro quando eu sempre escutei essa história, quando nós tínhamos aquela ideia, que era a ideia de que Eurípides havia encontrado com Jesus. E foram perguntar para Chico Xavier se aquilo era verdade. E o Chico disse: sim, Eurípides foi um dos poucos homens na terra que viu Jesus. Vejam bem, se nós temos condições, e hoje, conhecendo o Espiritismo, se nós temos moralidade para chegar a estar perto de Jesus. Então nós estamos começando a entender Deus dentro de uma qualificação muito maior do que nós imaginamos. Depois de uma mensagem do professor Allan Kardec, a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então aqui agora nós já começamos a ver Deus sobre uma condição maior. Não deu, né? Sobre uma condição maior. Porque a nossa pequenez ainda não dá a condição nem de entender quem foi Jesus e muito menos entender quem é Deus. Se nós escutamos alguém, são os espíritos. E nós, na humanidade, estamos mais para receber espíritos brincalhões e zombeteiros do que espíritos superiores. Na questão 38,
Kardec continua. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade, nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, olha como a resposta é uma resposta simples. Por que Deus criou o universo? Pela sua vontade. Quando nós fazemos alguma coisa, por que nós fazemos? Pela nossa vontade. A não ser que nós somos, de uma certa forma, imbuídos a fazer algo por uma certa opressão ou para agradar alguém. Mas, em linhas gerais, quando nós fazemos alguma coisa, por que nós fazemos? Pela nossa vontade. Então, ele dá uma resposta e a gente começa a analisar filosoficamente. Como assim? É muito coisa de criança mesmo, não é? Coisa simples, para o nosso entendimento. É o que nós temos condições de entender. Nós não temos condições de entender mais que isso. Na questão 39, podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Kardec vai apertando os espíritos, não é? Vai apertando. E aí os espíritos dizem assim: tudo o que se pode dizer é que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Aqui já começa a dizer, olha, nós não temos como falar de maneira muito abrangente, porque vocês não vão entender. Nós vamos dizer que é uma matéria espalhada no espaço. E nós já vimos há pouco tempo, há 2 semanas atrás, quando ele fala para nós do fluido universal. Quando ele fala para nós que é uma energia pela qual tudo se constitui a criação do nosso perispírito, o perispírito dos animais, o perispírito das flores e dos vegetais. Então ele diz, é o que vocês precisam saber, é o que vocês necessitam saber para poder então entender Deus. Mesmo que dentro de uma pequena simplicidade, mas entender Deus. Na questão número 40, os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? Então ele pergunta se os cometas, não é, como muitas pessoas pensam, é um começo de condensação da matéria, talvez um novo planeta, uma nova concepção. Os espíritos dizem, isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer a influência que vulgarmente lhes atribuem. Porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Então nós vemos, por exemplo, não é? Que é muito comum a lua cheia. Nós sabemos da transição da lua. A lua cheia, por exemplo, é muito comum os mares ficarem agitados em lua cheia. Qual é a época que os mares têm maré alta? Lua cheia. As flores ou as ervas têm uma lua específica para, de todas as categorias das luas, existem as modificações de determinados grupos de flores, de ervas, de flores. Então existe, essa influência existe. O que não existe é a ideia de outros cometas, planetas, ter ligação conosco, no sentido direto. Mas, como ele diz, tudo na natureza
se interliga. E como ele mesmo diz, existe sim a influência que vulgarmente lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência. Então nós vemos que essa influência é muito interessante. Quando nós, por exemplo, vamos colher ervas para fazer a pomada, se nós colhermos numa determinada lua, porque às vezes a erva você tem que colher na época que tem, você pode colher uma erva, vamos dizer, mais verde, depois uma erva que ela está mais madura, ou seja, numa condição diferente. A composição de fazer o feitio do chá é diferente. Então nós vemos uma influência da natureza muito grande em toda a criação que envolve cada planeta. Na questão 41, um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? É uma pergunta que nós, não é? O planeta Terra pode acabar? Talvez a pergunta teria que ser direta dessa maneira. Como qualquer outro planeta, qualquer outro astro criado por Deus? A resposta, sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Então nós vemos, e existe, e vamos estudar no capítulo 3º das leis morais, no livro 3º das leis morais, nós vamos ver a lei de destruição. Então uma guerra que aos nossos olhos parece ser uma coisa hedionda, ela é necessária para o crescimento espiritual dos espíritos encarnados e dos espíritos que aprendem a lei de conservação. Então, a lei de destruição é importante para criarmos a lei de conservação daquilo que Deus nos concedeu. Então, é comum e é natural que um dia o planeta Terra deixe de existir. Nós vamos estar habitando outros planetas. Os mais evoluídos vão para planetas mais evoluídos, como o Chupão, que é esse planeta que eu mencionei no início dos nossos comentários de hoje, que é aquele planeta que o Chico tinha descrito em 1935, já está recebendo aqueles espíritos que não têm possibilidade de continuar na Terra. Não tem possibilidade, porque são espíritos ainda muito voltados para o seu umbigo, o que nós chamamos de seres egocêntricos. São seres que, se desencarnar hoje, a possibilidade de reencarnar e se transformar é quase nula. São espíritos que não se esforçam, que não se dedicam para alcançar essa condição evolutiva. Então, por isso que é importante essa renovação. E nós vamos judiando tanto do planeta que ele vai se acabando por si só. Não é o que nós estamos vendo hoje? Lógico que isso também tem o desgaste natural. É como uma casa. Quando nós fazemos uma casa, tudo é muito bonito. Por mais que nós coloquemos tudo do bom e do melhor, com o depassar do tempo, vai havendo a condição natural da decomposição. E você tem que estar o tempo todo trabalhando para ir corrigindo tudo isso, não é assim? O planeta também, ele é formado de quesitos materiais e é natural que em um determinado momento, pelo nosso próprio abuso, nós vamos decompondo o planeta, tendo a necessidade de fazermos e vivermos em novas moradas. Por isso Jesus disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
há muitas moradas na casa de meu pai. Vou prepará-las, para assim que estiver preparados, venho buscá-los para estar comigo. Então Jesus já havia anunciado as moradas na casa do Pai. Esse capítulo que estamos estudando hoje, para nós que conhecemos a Bíblia, não é nada de diferente. Vem apenas explicar de uma maneira mais sólida aquilo que Jesus havia nos ensinado. E na questão 42, saberemos a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Então Kardec pergunta, seria possível eu ter um prazo de um planeta? Quantos milhões de anos esse planeta começa e acaba? A resposta, nada te posso dizer. Somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Essa resposta é interessante, porque quando nós estudamos aqueles estudos apropriados da Gênesis, ou seja, a formação do planeta, nós ouvimos assim, isso aqui existe há não sei quantos milhões de anos. É tudo teoria. Não existe, na verdade, nada de comprovação científica. O que tem de comprovação científica é o que Allan Kardec vem trazer para nós. Moisés vivendo uns 1.800 anos antes de Jesus e um pouco antes a preparação do povo primitivo, quer dizer, mais ou menos 5.000 anos, que o povo inteligente começou a coabitar a terra, que é exatamente os exilados de Capela, que foram trazidos para a convivência e ensinamento dos nossos primatas. Quando os nossos irmãos portugueses, em 1500, passaram pelas Américas, o que eles encontraram? Uma população indígena. Era uma população primitiva. Não tinha nenhum intelecto no campo da inteligência. Viviam primitivamente. Foi quando os portugueses, e alguns aqui, nós tivemos os espanhóis, nos Estados Unidos da América tivemos os ingleses. Por isso, cada um fala as línguas que foram trazidas da Europa. E ali eles foram ensinando aquele povo. Lógico que morreu muita gente, porque era um povo primitivo, houve muito embate, houve muito combate. Então isso tudo era necessário naquela época, não é? Para que pudesse estabelecer os conhecimentos. E é por isso que nós fomos introduzidos dentro de uma programação celestial toda essa condição. Mas é interessante Allan Kardec receber essa resposta dos espíritos. Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. Então aqui praticamente se encerra esse capítulo, porque não tem como avançar. Kardec explorou o máximo possível que estava ao alcance da espiritualidade, tentar traduzir para nós. É como, por exemplo, dar uma aula para as crianças do primeiro ano. Então, os professores são preparados para fazer com que aquela matéria seja equivalente à condição daquelas crianças. Não adianta querer um professor usar métodos, por exemplo, da 5ª série, da 8ª série, para a primeira. As coisas têm que ser gradativas. É por isso que até um certo ano na escola, nós temos um professor. Depois de alguns anos, nós já temos vários professores. Porque já vamos dividir a matéria, não é? Diga de passagem,
esse sistema que nós usamos hoje é o sistema pestalozziano de ensino. É o sistema que Allan Kardec aprendeu com Henri Pestalozzi, que criou o sistema pestalozziano. Tem muita gente que pergunta, o que é o sistema pestalozziano? O que nós temos no Brasil. É o sistema dividido em matérias, por vários professores. Só que naquela época, pelas dificuldades, um professor tinha que dar várias matérias. Mas esse é o sistema pestalozziano que nós conhecemos. Quando falamos de Kardec, falamos de um homem que introduziu esse sistema na França e também na Alemanha. Era um homem de uma cultura ímpar. Era um homem de uma sabedoria inigualável. Era um homem que foi preparado para a arte de educar. E não poderia ser diferente. Porque esse livro que nós estamos estudando, o livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. E para que você possa arquitetar as respostas, porque Allan Kardec não fazia todas as perguntas. Allan Kardec tinha a base. Ele fazia uma pergunta, recebia uma resposta, e a partir dali ele introduzia as novas perguntas. Por isso que tem perguntas nesse livro, que tem a pergunta, depois tem a pergunta A, a pergunta B, a pergunta C, e tem uma que tem a pergunta D. Para nós termos uma ideia, só um espírito da natureza de Allan Kardec que poderia conversar nesse diapasão com os espíritos que nós chamamos e que Allan Kardec definiu como os espíritos celestiais, a pleiade de espírito celestial. Então nós percebemos que isso aqui é o arroz com feijão, capaz de nós entendermos a criação, pela vontade de Deus, pela fluida universal. E aqui nós vamos vendo gradativamente que são coisas aparentemente simples, mas coisas que definem de uma forma celestial tudo isso, não é? Nós temos aqui depois mais algumas perguntas, já formação dos seres vivos, não é? E nós não vamos entrar nessa questão hoje, porque se eu estudar duas questões, nós vamos entrar naquela história de que na semana que vem nós teremos que completar, e aí fica um pouco assim, sem aquela lógica, não é? Então nós vamos falar um pouquinho mais desse capítulo da formação dos mundos, do capítulo 3º. Por quê? Porque depois, na semana que vem, nós vamos ver formação dos seres vivos, não é? Então, estamos vendo a formação dos mundos. Já vimos hoje. A semana que vem, formação dos seres vivos. Depois nós teremos povoamento da terra, Adão, né? Que é aquela história esdrúxula que todos nós conhecemos, Adão e Eva, não é? Que teve os irmãos brigaram, um matou o outro, foi para outras terras, mas interessante que depois ele apareceu casado. E como que poderia se não tinha ninguém e todo mundo nasceu, não é? Das costelas de Eva, não é? Aquelas de Adão, aquelas coisas estranhas. Então aqui Kardec vem trazer de uma maneira sublimada, de uma maneira simples, o povoamento da terra. Depois nós vamos ver a diversidade das raças humanas. Isso é muito interessante. Por que tem o branco? Por que tem o negro? Por que tem a raça amarela? Por que tem a raça vermelha? Por que tem a qualificação das raças e suas modificações? Não é? Porque a união das raças, por exemplo, o branco e o negro, gerou nova raça, o branco e o índio. Nós vamos ver um pouquinho tudo isso, não é?
dentro dessa criação celestial. Nós vamos ver um pouquinho a pluralidade dos mundos, não é? A pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos ver um pouquinho como são esses mundos, são todos iguais à Terra, cada um tem as suas características. E depois nós vamos ver o último item, né? Aliás, ainda tem mais. Não, depois nós vamos ver considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. É uma pergunta, mas que é muito longa, não é? Na verdade, não é bem uma pergunta. Kardec colocou como pergunta, que é a questão 59, mas não é uma pergunta, é uma colocação, uma dissertação, que praticamente é um resumo de todos esses itens que eu mencionei, que nós vamos estudar nesses dias que adentram, não é? Então, é muito interessante, é passo a passo, de maneira simples, de maneira objetiva, de maneira que somos capazes de compreender, capazes de entender, capazes de começar a sair da ignorância. Qual é o maior equívoco do homem? É a ignorância. E o que é a ignorância? É a ausência do conhecimento. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós percebemos que Allan Kardec teve todo um cuidado e uma metodologia. Por isso que eu digo sempre que eu sou contra os estudos apostilados. Porque quando eu introduzo, e já introduzi em outros momentos, o estudo apostilado, é que, por exemplo, eu vou estudar 2 anos. Eu vou pegar desse livro 150 perguntas, 200 perguntas. Vou pegar um pouco do Evangelho, um pouco do Livro dos Médiuns. O que vai acontecer? Eu não vou ter uma noção exata. Porque, primeiro, que nós que estamos estudando a doutrina espírita e o Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que quando nós chegarmos na questão número 100, vocês vão entender tudo isso que nós falamos até agora. A escala espírita. A escala espírita, Allan Kardec define em 3 momentos. Ou seja, 3 fases que nós passamos para entender a escala espírita, não é? Então nós temos aqui, a grosso modo, para entender, não é? Nós temos aqui, dentro da escala espírita, a 3ª ordem, espíritos imperfeitos. São aqueles espíritos da primitividade que estão a caminho, não é? Estão galgando oportunidades para o seu crescimento. Depois nós temos a 2ª ordem, bons espíritos. E depois nós temos a 1ª ordem, que é apenas uma única classe das 10, espíritos puros. Por que nós não podemos estudar um capítulo, por exemplo, como nós estudamos hoje, do princípio vital? Por que nós não podemos estudar 1 ou 2 questões apenas? Porque vai ter muitos capítulos aqui dentro que ele está nas perguntas da 1ª ordem, depois outras perguntas na 2ª ordem e outras perguntas na 3ª ordem. Então eu cometo um equívoco se eu pegar uma resposta de uma pergunta e fazer uma palestra sobre aquilo. A chance de eu ter muitos equívocos é grande, porque eu não vou conseguir fazer com que eu possa explanar com exatidão aquele conjunto de pensamento que os espíritos querem nos colocar. Porque os espíritos da 3ª ordem passam por situações, os espíritos da 2ª ordem passam por outras situações e o espírito da 1ª ordem passa por outras circunstâncias. Às vezes o problema
é o mesmo para as 3 categorias, mas cada um vai reagir diferente diante do seu grau espiritual. Então, por isso que é muito importante essa sequência que nós estamos fazendo. Queridos irmãos, nós estamos gravando o estudo de hoje por causa do problema da internet, porque há muitas pessoas, estamos aí geralmente com mais de 500 pessoas que estão acompanhando o estudo, não é? E que com certeza não tiveram hoje, mas que amanhã o André já coloca no ar esse estudo. Nós vamos convidar a todos a fazermos a prece, vamos pedir ao Alexandre que possa colocar a luz de penumbra para nós, e nós vamos procurando relaxar os nossos músculos, procurar sentar de uma maneira confortável, para podermos agradecer a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que a vida nos concedeu. Agradecemos a Deus pela oportunidade desse corpo físico, ainda imperfeito, mas que está à busca de compreender a perfeição. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por esta casa e por esse estudo que nos conduz a entendermos no nosso intelecto a natureza criada por Deus. E parece que tudo, de uma certa forma, é tão transcendental, mas ao mesmo tempo é tão lógico que não tem como questionarmos. Agradecemos a espiritualidade maior, ao nosso Dr. Adroaldo com toda a sua equipe espiritual, que com muita paciência nos acolhe nos seus braços, auxiliando-nos na caminhada, na busca da evolução de cada um. Obrigado, Senhor Jesus, por termos olhos para ver a beleza da criação divina. Hoje consigo olhar para uma flor e ver a sua beleza e o seu perfume. Até ontem ignorava, porque os meus olhos eram apenas para ver tudo aquilo que o mundo me oferece dentro dos prazeres da vida. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que hoje me presto a participar de um estudo para entender a criação divina, sendo que até ontem usava os meus ouvidos para ouvir fofocas, para ouvir maledicência. Obrigado, Senhor, pela minha boca. Pela minha boca que hoje é capaz, ainda diante da imperfeição, mas de gastar um tempo de minha vida para poder falar do seu Evangelho, falar das coisas boas da criação de Deus, falar do amor. Obrigado, Senhor, pelos meus braços e pelas minhas mãos, que até ontem matava, chicoteava, e hoje, Senhor, sou capaz de dar um prato de comida, sou capaz de dar uma brusa, um cobertor, um copo com água. Obrigado, Senhor. Pelas minhas pernas e pelos meus pés, mesmo sentindo-me cansado às vezes, dai-me força, Senhor, para que eu possa caminhar sempre em direção daqueles que se encontram caídos, daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda cometem as barbaridades. Obrigado, Senhor. E ao retornar para os nossos lares, te pedimos, Senhor, que cada um de nós possamos levar a paz que reina nesse ambiente e envolver cada ente querido que convive conosco, nos ajudando e nos abraçando. Assim sendo, Senhor, despeça de cada um de nós com o seu manto de luz, com o seu manto sagrado, e que a tua paz esteja, permaneça, nos envolva.
hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Nós vamos despedindo dos nossos irmãos da TV A Caminho da Luz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, hoje e todo sempre. Muita paz a todos. Olá, meus amigos, minhas amigas, que alegria iniciarmos o Pão Nosso de cada dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando. Agradeço também e cumprimento carinhosamente todos que formam comigo este projeto, encarnados e desencarnados, que diariamente, por 5 minutos, para os seus afazeres, para meditarmos, refletirmos, analisarmos, ponderarmos, tirarmos forças e coragem para enfrentarmos as lutas do dia. Você pode ajudar com que outras pessoas cheguem até o nosso projeto, comentando, compartilhando, divulgando, dizendo o quanto está te ajudando e não ficar apenas nos comentários bonitos que eu recebo. Você pode ser um veículo para que outras pessoas cheguem também até o nosso projeto. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Dia a Dia com Chico. E Emmanuel diz o benfeitor: ajuda-te e Deus te ajudará. Ensina a antiga sabedoria, mas na maioria de nossas petições e requerimentos é imperioso ajudar os outros, em nome de Deus, para que em nome de Deus também os outros nos possam auxiliar. Olha que bonito! Ajuda-te e Deus te ajudará. Percebemos que enquanto esperarmos apenas a ajuda dos outros, e não fizermos ativamente a parte que nos cabe, dificilmente seremos contemplados pela ajuda divina. Eu quero ajuda, eu quero socorro, eu quero a solução para os meus problemas, eu desejo a reconstrução do meu dia, desde que eu não tenha que abrir mão, eu não tenha que renunciar, eu não tenho que botar a mão na massa, desde que os outros façam a minha parte. Então percebemos que queremos que as pessoas nos solucionem os problemas, as pessoas solucionem os nossos desafios, que as pessoas solucionem as nossas deficiências. E poucos estão dispostos verdadeiramente a abraçar a causa e falar assim: o que está em jogo é a minha evolução, o que está em jogo é a minha vida, o que está em jogo é o meu futuro. Então Emmanuel é muito claro. Jesus já dizia: ajuda-te e o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Sempre nos convidando a fazer a dar o primeiro passo. Eu me recordo de uma frase de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Ele diz assim: o Espiritismo não é a religião nem do vós e nem do nós. O Espiritismo é a religião do eu. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer. Se a minha esposa, se os meus filhos, se os meus amigos, se os meus inimigos, se os meus conhecidos, se os desconhecidos farão a parte que lhes cabe, com todo respeito, não é problema meu.
O que eu tenho que fazer é o que está em minhas mãos. Como dizia Chico Xavier também, eu respeito todos a serem como desejam ser, mas eu cobro de mim o que eu preciso ser. Então, se as pessoas querem andar pelas mais variadas sendas do acerto ou do equívoco, precisamos respeitar, mas precisamos urgentemente fazer a parte que nos cabe. E não sentarmos, deitarmos e falarmos: ó Senhor, minha vida é uma desgraça. Ó Senhor, a minha vida é uma luta. O Senhor sabe de tudo isto, mas Ele também nos pergunta: tá, sua vida é isto, a sua vida é aquilo, maravilha. E o que você tem feito para ter uma vida melhor? Tem perdoado? Tem amado? Tem renunciado? Tem ajudado o próximo? Tem se colocado no lugar do próximo? Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.